O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Aos Romanos 14, 17, Ministério Pão Vivo. Hoje, direto ao assunto. Falando sobre o soar da última trombeta. Da trombeta que vai ser tocada pelo sétimo anjo. E João já viu tudo acontecer. E ele disse que ao soar dessa trombeta, ele ouviu grandes vozes. Estas grandes vozes vindas do céu. E elas diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando a gente fala em reino aqui no Apocalipse, visto que as profecias bíblicas, elas têm sincronia completa, sejam elas do Novo Testamento ou do Velho Testamento, dos profetas do Velho Testamento ou dos apóstolos no Novo Testamento. Elas estão interligadas. Jamais acontece de um falar uma coisa e o outro falar outra. Então, a gente lembra de Daniel capítulo 7, quando o profeta teve aquela visão dos 4 animais, do leão, do urso, do leopardo e o 4º animal, que era terrível e espantoso e tinha 10 chifres. Então, Daniel, encabulado porque ele não estava entendendo nada daquilo, ele, perplexo, procurou saber do anjo de Deus o que queria dizer aqueles 4 animais. Então, o anjo prontamente disse que aqueles 4 animais simbolizavam 4 reis, ou reinos que se levantariam da terra. E, no sentido histórico, a gente já sabe, se cumpriu de modo literal. É claro, para nós faz parte do passado. Para Daniel, ele estava ouvindo coisas futuras, pois ele teve esta visão no reinado de Babilônia, que era representado pelo leão. E aconteceram de modo, conforme já dizemos, de modo literal, séculos depois. Pois, além do reino de Babilônia, propriamente dito, que ele estava vivendo, profetizando, depois vieram os reinos da Pérsia, da Grécia e de Roma. Então, 4 reinos. Cumprimento integral. Mas o que a gente quer
explorar ou comentar nisso tudo é o que o anjo disse depois. O anjo disse que depois os santos, isto é, ele fala, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Note, a profecia aqui é clara. Ela está interligada à voz do sétimo anjo. Ou seja, as vozes que o apóstolo ouviu ao ser soada a sétima trombeta. Aqui diz que após estes reinos serem levantados, que já aconteceu, já passou, Babilônia passou, Pérsia passou, Grécia passou, Roma, e a gente só aguarda o povo do Altíssimo, o povo de Deus, só aguarda agora o cumprimento do restante da palavra que o anjo diz aqui. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. É este reino do qual João ouviu as grandes vozes cantando, celebrando, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Como que as profecias bíblicas são verdades absolutas, como as revelações bíblicas, elas se cumprem na íntegra, e é bom ser a nossa atenção despertada agora, pois se estas se cumpriram, estas de Daniel, profetizadas pelo profeta Daniel e por outros profetas, se cumpriram ao pé da letra. Estas outras que são relacionadas com o futuro, que ainda não se cumpriram, irão se cumprir de modo claro, de modo cabal, como disse o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Estejamos, pois, não como curiosos, mas como servos do Altíssimo, como aqueles dos quais Jesus fez referência a eles lá em Mateus 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Lembremos também daquilo que o profeta Daniel disse lá no final das suas profecias, no capítulo 12, que muitos correrão de um lado para outro,
a ciência se multiplicará. Ele não estava dizendo de ciência física, da ciência da qual nós estamos envolvidos nela. Ele estava dizendo da ciência espiritual. Ele disse que os sábios entenderão. E você pode fazer parte deste grupo de sábios. Sábios aqui são aqueles que têm tempo ou acham tempo para parar diante das Escrituras, não apenas para ler algo simples, algo que lhe interessa, ou até mesmo para burilar o seu ego, mas algo que diz respeito aos mistérios do reino, aos mistérios de Deus. Lembrem que Apocalipse 10, verso 6, quando Jesus fez aquele juramento, ele chamou esse acontecimento de mistérios. Eu repito, ele disse: já não haverá demora, mas nos dias a voz do sétimo anjo cumprir-se-á o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Esse mistério é aquele dia, é aquele tempo em que o reino do mundo vai se tornar o reino de Deus. Deste reino é o que os 24 anciãos disse, também fazendo parte desta celebração. Eles disseram: graças te damos, isto é, primeiramente saíram de seus respectivos tronos, debruçado com o rosto em posição de humilhação diante de Deus, eles declararam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aleluia! Este será o ambiente do céu naqueles dias dos mistérios, ou do mistério da voz do sétimo anjo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.